Nessa aula vamos aprender sobre árvores binárias. As árvores binárias são estruturas de dados não lineares. Nós não temos uma definição de antecessor e posterior quando tratamos de árvores binárias. Uma definição possível para árvores binárias seria um conjunto de elementos onde cada elemento é denominado nodo e o primeiro elemento é chamado de raiz. Assim, a árvore ela pode ser vazia ou ela pode ser particionada em 3 partes: a raiz, a subárvore à esquerda e a subárvore à direita. Uma definição recursiva de uma árvore binária poderia ser: uma árvore binária é vazia ou é um nodo chamado raiz, uma árvore binária chamada de subárvore da esquerda e uma árvore binária chamada de subárvore à direita. Definindo os tipos abstratos de dados não lineares, nós temos que uma árvore é um conjunto de elementos, então cada elemento vai ter algumas propriedades, cada elemento da árvore. O tipo abstrato de dados para o elemento vai definir as seguintes operações: obter o conteúdo do elemento, obter o pai, obter o nodo à esquerda, obter o nodo à direita, criar o nodo à esquerda, criar o nodo à direita e criar o pai. Outra possibilidade também é modificar o elemento armazenado em um nodo. O nodo ele pode ser expresso, então, da seguinte forma: a gente tem um vínculo ao pai, um elemento, um vínculo ao filho à esquerda ou à subárvore à esquerda e um vínculo à subárvore à direita. Já o tipo abstrato de dados da árvore vai definir um conjunto de operações que podem ser executadas na árvore. Nós dividimos aqui em operações relacionadas à alteração da árvore e operações relacionadas à obtenção de conteúdos da árvore. As operações relacionadas à alteração da árvore incluem inserir a raiz da árvore, inserir um nó à direita de um elemento, inserir um nó à esquerda de um elemento, remover um nodo. Nesse caso, o remover o nodo possui restrição de remover apenas nodos que tenham um ou menos filhos, e anexar subárvores. Outra possibilidade é a alteração do nodo, onde a gente pode substituir o elemento de um nodo, dado o nodo e o elemento que nós queremos substituir. Sobre as operações relacionadas à obtenção de informação, então, nós podemos obter o nodo à esquerda, à direita, obter o nodo raiz, o tamanho da árvore, ou seja, a quantidade de nodos que possui a árvore, e outras informações, como, no caso, se o nodo é raiz, se o nodo é um nodo externo, se o nodo é um nodo interno, onde um nodo externo é um nodo que não possui filhos, e um nodo interno não é um nodo externo. Nós podemos representar a árvore binária de 2 formas possíveis, com a alocação estática e a alocação dinâmica. Na alocação estática, nós devemos armazenar o conteúdo da informação, e se nós armazenarmos cada um dos nodos relacionados anteriormente, nós teremos duplicidade de informação. Porque, vejamos só, o pai do nodo 2 é o nodo 1. O pai do nodo 3 também é o nodo 1. Já o filho à esquerda do nodo 4 é o nodo 8. E o filho à direita do nodo 4 é o nodo 9. Assim, nós podemos calcular qual que é a posição onde os nodos estão armazenados, desde que nós coloquemos nulo nas posições que estão vazias. Ou seja, se não possui um filho à direita, nós devemos colocar nulo na posição indicada. Assim, se o elemento 23 fosse removido, no lugar da posição do elemento 23, nós deveríamos colocar nulo em sua informação. Por isso, nós já temos uma definição de associação dado o índice do elemento
e qual que é a posição dele na árvore, onde a raiz ocupa a primeira posição do vetor, e o filho à esquerda da raiz, a segunda posição do vetor, e o filho à direita da raiz, a terceira posição do vetor. Assim, nós podemos definir aqui, pelo Java, a classe nó interno, quando a gente estiver tratando de lista, ou nó interno lista, que vai implementar aquele tipo de dado abstrato e posição, que define os métodos de acesso e de modificação ou alteração nos valores da esquerda, da direita do nodo. Assim, nós podemos definir, então, um atributo privado elemento, que vai conter a informação armazenada naquela posição, o índice daquele elemento e uma referência à estrutura onde está armazenada a árvore. Já a árvore vai manter apenas a estrutura onde estão armazenados os conteúdos e o tamanho da árvore. Na alocação dinâmica, cada elemento faz uma referência ao seu filho à esquerda, seu filho à direita e o seu pai, sendo que a raiz é referenciada pela árvore. Então, nós temos aqui que a árvore, a única coisa que vai armazenar é a posição da raiz. Já cada um dos elementos vão ter como atributos o elemento da esquerda, o elemento da direita e o pai. Quando nós lidamos com a raiz, o pai é setado como nulo. Quando nós lidamos com nossas folhas, os filhos, a esquerda e a direita, são setados como nulo. No caso dos gets na alocação estática, nós precisamos computar qual que é o índice referente à posição à esquerda e à direita de um dado elemento. Então, nós precisamos do índice desse elemento, por isso precisamos armazenar lá no nodo, e fazemos então o cálculo de onde ficaria a esquerda e a direita, onde a posição da esquerda seria a posição do elemento, ou seja, o índice do elemento, vezes 2 mais 1. Então, do zero seria 0 vezes 2, 0, mais 1, 1. Da posição da direita seria 0 mais 1, 1, vezes 2, que daria 2. Então, o filho à esquerda de um nodo seria a posição do nodo, vezes 2, mais 1. E o filho à direita seria a posição do nodo mais 1 vezes 2. Na alocação estática, o getPy, então, calcularia a posição do pai apenas dividindo o valor por 2, o valor do índice por 2. O tipo abstrato de dados árvore binária define as seguintes operações. A primeira delas, inserir raiz. Inserir raiz traz a seguinte forma. A árvore está inicialmente vazia, então nós colocamos um valor na raiz. Nós temos que o pai desse elemento será nulo, bem como os filhos à esquerda e os filhos à direita. Aqui, no código em Java, nós podemos definir isso da seguinte forma. Se a árvore estiver vazia, nós então definimos o nó raiz e adicionamos esse nó na árvore, colocando uma posição a mais nessa árvore. Vejamos aí que o método utilizado, adicionar nodo, coloca na posição 0 o elemento desejado. Caso essa árvore já possua raiz, então nós vamos retornar aí a exceção de já possui a raiz. Outra operação possível é inserir à esquerda. No inserir à esquerda, nós temos o nodo e o nodo que nós queremos inserir à esquerda. Então, a referência do nodo à esquerda será conectada ao nodo à esquerda. Por exemplo, aí, o 25 à esquerda será conectado ao 19. Programaticamente, nós temos que, se o elemento já tem um elemento à esquerda, nós vamos retornar um invalid exception, que não pode inserir naquela posição, que a posição já está ocupada. Se não,
nós vamos ter que preencher a árvore com valores nulos, porque nós não sabemos quantos elementos no vetor já existem. Por exemplo, se queremos inserir o filho do nodo 5, então nós temos que colocar na posição 10. Porém, se a posição 10 ainda não existe, nós precisamos preencher até a posição 10 com valores nulos. Esse é o método preencher árvore. Após preencher a árvore, nós então aumentamos o tamanho da árvore e setamos aquela posição com o valor desejado. Assim, o inserir esquerda, preencher árvore, ficaria da seguinte forma. Nós vamos, a cada posição da árvore, colocar um valor nulo. Inserir à direita, nós temos a mesma operação. Nós temos o valor do 19, o elemento 19, ou nodo 19, e temos que nós vamos colocar um novo elemento chamado 23. Então, nós vamos criar esse nodo 23 e vamos fazer a referência do nodo 19 ao nodo 23, à direita. Sendo assim, o que nós fazemos aí programaticamente? Nós temos que, se tem direita, já possui direita, se não, nós vamos calcular a posição onde vamos armazenar o elemento e vamos colocar o nodo naquela posição, incrementando o tamanho da árvore com uma unidade. Remover nodo, nós temos duas opções possíveis. Ou o nodo é folha ou é intermediário. Se ele for intermediário, nós temos que removê-lo e substituí-lo pelo elemento filho dele, seja filho à direita ou filho à esquerda. No caso aí, nós vamos substituí-lo pelo 23. Programaticamente, nós temos então que, se ele tem direita e esquerda, nós retornamos uma exceção de que não podemos remover nodos que possuem dois filhos. Agora, se ele não tem nem direita nem esquerda, ou seja, ele é um nó folha, nós podemos apenas setar o valor da sua posição com nulo. Já, se ele tem a esquerda, nós vamos ter que trazer todos os filhos dele para as posições dos pais. E vamos ter que fazer isso também se ele tiver direita. Essa operação shift remover. No caso, aqui, todas essas operações são necessárias porque estamos lidando com lista. Caso não estejamos lidando com lista, nós não precisamos fazer, por exemplo, o shift de remover. Por quê? Porque nós não vamos manipular um vetor. Só precisamos fazer essas operações caso estejamos lidando com vetor. Então, aqui o shift remover vai pegar cada elemento da lista dos posteriores e trazer para a posição dos seus pais, até que ele encontre um nó folha. Depois que nós removermos, nós precisamos revisar a árvore, ou seja, verificar se tem posições nulas ao final da árvore, porque se só tem posições nulas, nós podemos remover. Então, nós vamos fazer isso de trás para frente, ou seja, da última posição da lista para trás, e vamos pesquisando se cada elemento é nulo ou não. Se for nulo, nós já removemos a lista. Se não for nulo, nós deixamos lá. A outra operação que nós temos é de anexar subárvores. Então, nós temos duas subárvores, nós queremos anexá-las em um nodo. Então, nós podemos fazer a seguinte operação: inserir a primeira subárvore à esquerda e inserir a segunda subárvore à direita. Programaticamente, nós vamos fazer da seguinte forma: nós pegamos cada elemento da subárvore à esquerda e inserimos no nodo desejado, que será a raiz desejada. Depois pegamos cada elemento da árvore T2 e colocamos à direita do nodo desejado. Então, são operações de inserção. O inserir árvore vai fazer isso, vai pegar os elementos e colocá-los, colocar toda a árvore à direita ou toda a árvore à esquerda. Nós podemos perceber aí que o que está fazendo de forma recursiva é pegando um elemento, colocando na posição desejada, verificando se tem esquerda e tem direita, e inserindo esse novo elemento na nova posição desejada.
e assim até que a gente preencha. A outra operação que nós temos é a substituir elemento. Substituir elemento, nós vamos ter o nodo e o elemento que nós queremos substituir. Vamos ter como retorno o elemento que estava armazenado naquele nodo. Então, por exemplo, nós estamos substituindo aí o 30 pelo 31. Então, nós vamos pegar o elemento 31, passar o valor de 30 e encerrar essa modificação. Programaticamente, então, nós vamos ter esse método replace, né? Nós vamos fazer pegar o elemento, colocar em uma variável auxiliar, setar o elemento pelo novo elemento que desejamos e retornar a variável auxiliar. E essa é a última operação. Na próxima aula, nós vamos ver sobre árvores binárias de busca. Quais são as modificações nessas árvores?